Bem-vindos ao primeiro episódio do Rota Rara Expedição, uma jornada que te leva às principais regiões produtoras de vinhos do estado. Nós vamos visitar restaurantes, hotéis e vinícolas para fazer a escolha dos rótulos que vão participar do nosso grande evento Festival de Vinhos em Porto Alegre. Nosso agradecimento especial à Concevites, parte fundamental para a realização dessa primeira edição do Rota Rara Expedição, e a todos os nossos apoiadores e marcas. E esse é apenas o começo. Teremos outros episódios em diferentes regiões vitivinícolas do estado para apresentar para vocês o que o Rio Grande do Sul produz de melhor de vinhos. Preparem suas taças e venham conosco. O Rota Rara Experiência de Vinhos é uma plataforma de promoção e valorização da cultura do vinho que conecta vinícolas, marcas e público por meio de curadoria, conteúdo e experiências memoráveis. Mais do que um evento de degustação, o Rota Rara se consolida como um ambiente que aproxima produtores e consumidores, amplia a visibilidade dos rótulos e fortalece o posicionamento do vinho como ferramenta de conexão entre territórios, histórias, negócios e pessoas. A jornada começa na cidade, mas já com os olhos voltados para a serra. É a partir da Kia que essa expedição ganha movimento. A bordo do Niro híbrido, um SUV que combina tecnologia, eficiência e conforto para transformar o deslocamento em parte da experiência. Mais do que levar a equipe até o destino, é ele que conduz o espectador pelos caminhos que ligam Porto Alegre às paisagens, aos vinhedos e aos encontros que dão origem à curadoria do Rota Rara. E o Rota Rara Expedição começa aqui na Kia, parceira que disponibilizou o veículo que vai nos levar nessa jornada pela Serra Gaúcha. E o Kia Niro foi o carro escolhido para nos proporcionar toda a comodidade, conforto e experiência ao universo dos vinhos. A conexão da Kia Sun Motors com o projeto Rota Rara surge a partir do momento de duas empresas que se juntam e que estão em prol do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Nós aqui da concessionária temos acompanhado todo esse processo de transição energética da marca Kia, onde ela deixa de ser simplesmente uma fabricante de automóveis para ser uma empresa de soluções de mobilidade. A gente tem toda uma identidade visual nova, onde a gente larga a cor vermelha e traz o preto e o branco, que trazem toda essa identidade nova para a marca. E aqui no sul do país, a Sun Motors é uma concessionária que já tem mais de 30 anos de mercado e que está sempre buscando acompanhar e trazer essas melhores soluções para os nossos clientes. O Niro foi o veículo escolhido pela tecnologia da Kia ser uma tecnologia friendly ao usuário e porque ele é um veículo econômico, sustentável, híbrido e que não necessita de carregamento externo. Então toda a equipe vai viajar na maior tranquilidade, sem ansiedade nenhuma de onde é que vai parar para recarregar, porque não tem essa necessidade. Ele vai fazer em torno de 800 km de autonomia. Além disso, dessa tecnologia toda na engenharia do carro, a gente tem toda a tecnologia de segurança, com o pacote completo ADAS, todos os itens de segurança da Kia. Estamos vivendo um momento de transformação no mundo automotivo com novas tecnologias. E a Kia, uma marca global que tem por característica estar em movimento. Nós estamos num mundo de transição onde nós temos hoje veículos 100% a combustão, veículos a gasolina com motor 6 cilindros, nós temos veículos a diesel muito utilizado pelo agro aqui no nosso estado, temos veículos híbridos leves como a Sportage e o Stonic e também temos Niro, que é o nosso híbrido full, o primeiro carro que foi concebido com esta nova tecnologia vindo aqui para o Brasil. E ao longo desse trajeto nós vamos visitar hotéis, restaurantes e vinícolas para escolher os rótulos que vão participar do Rota Rara Festival de Vinhos. Agora sim, tudo pronto, começa oficialmente o Rota Rara Expedição. Quando se fala em vinho no Rio Grande do Sul, é quase impossível não pensar primeiro na Serra Gaúcha. É nesse território que a vitivinicultura ganhou força, identidade e projeção,
a ponto de transformar cidades, paisagens e modos de viver. Ao longo dos anos, a região se consolidou como a principal referência do vinho brasileiro, reunindo vinícolas emblemáticas, uma forte cultura ligada à produção e uma relação muito natural entre tradição, inovação e hospitalidade. Foi também por isso que a Serra Gaúcha foi escolhida como o primeiro território do Rota Rara Expedição. Mais do que concentrar algumas das mais importantes vinícolas do estado, essa é uma região onde o vinho se conecta diretamente com a gastronomia, os hotéis, os restaurantes, as estradas e as experiências que fazem parte do enoturismo, uma força econômica e cultural. Da paisagem dos vinhos, às mesas que recebem visitantes de todo o Brasil, a Serra revela como o vinho ultrapassa a garrafa e passa a representar um modo de viver, receber e contar histórias. É nesse cenário que a expedição ganha sentido. Percorrer caminhos que ajudam a explicar de onde vem a força do vinho gaúcho e como nasce a curadoria dos rótulos que depois chegam ao Rota Rara. Porque antes de estar na taça, cada vinho passa por uma origem, por um território e por pessoas que constroem essa história todos os dias. E na Serra Gaúcha, mais precisamente no Vale dos Vinhedos e em Pinto Bandeira, que essa história aparece de forma completa na produção, na paisagem, na hospitalidade e na experiência. Antes de seguir para as vinícolas, a expedição encontra uma base que traduz bem a hospitalidade da região. Localizado entre Bento Gonçalves e Garibaldi, no entorno do Vale dos Vinhedos, o Plaza Boulevard reúne hospedagem, gastronomia e estrutura para eventos em um só complexo. É um lugar que ajuda a mostrar como o vinho na Serra Gaúcha se conecta naturalmente com turismo, negócios e experiência. O Plaza Boulevard Convention é o maior complexo de turismo, hotelaria, lazer e eventos aqui da região, né, da Serra Gaúcha. Na porta de entrada do Vale dos Vinhedos. É um complexo aí com 32 mil metros quadrados de área, com 211 apartamentos num hotel super confortável, com uma assinatura pela Rede Plaza de hotéis como bandeira, né? E nós temos hoje o maior centro de eventos em hotelaria na região sul do Brasil. O nosso centro de eventos, nós temos capacidade de plenária para mais de 1.400 pessoas sentadas. Na rota de todas as vinícolas, né? Um hotel com muito conforto, com áreas de lazer, piscina, sauna, academia, né? Uma gastronomia também aqui dentro do complexo. O enoturismo aqui na região é o nosso gerador, né? de visitas, gerador de turismo, né? E turismo ninguém faz sozinho, né? Então, além das vinícolas, a gente tem que ter uma estrutura para receber esse turista, para receber esse amante do vinho, que por si só já é um público de maior exigência, né? É um público mais diferenciado. E ter uma boa opção de hospedagem, de gastronomia dentro do complexo faz toda a diferença. E o nosso complexo, ele é um complexo que ele atende o turista de lazer. A gente é preparado para receber esse turista, para receber famílias, mas também atendemos convenções, grandes convenções, eventos de grande porte, né? Então esse é um grande desafio. Então os nossos espaços são projetados para isso, né? As nossas áreas de convivência são projetadas para isso. O nosso centro de eventos ele é super confortável e projetado para isso, né? Nós temos aí um alto índice de turistas de passeio nos finais de semana, quando o pessoal está a lazer, férias, passeando, né? E durante a semana a gente está preparado aí para atender essas convenções, esse turista que vem em eventos, né? Também com conforto aí e muita praticidade. O Vale dos Vinhedos é um dos territórios mais emblemáticos do vinho brasileiro e uma das paisagens que melhor traduzem a relação entre produção, identidade e experiência. Distribuído entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, o Vale se tornou uma referência nacional ao reunir vinícolas, gastronomia, hospedagem e uma cultura profundamente ligada à uva e ao vinho.
Mais do que uma rota turística, ele representa um lugar onde o vinho organiza a paisagem, movimenta a economia e ajuda a contar a história de uma região inteira. Foi aqui que o Brasil conquistou marcos decisivos para a sua vitivinicultura. O Vale dos Vinhedos foi a primeira região do país a obter reconhecimento como indicação geográfica e também a primeira a alcançar a denominação de origem para vinhos e espumantes, consolidando-se como um território de origem reconhecida, com regras, identidade e reputação próprias. Esse reconhecimento não reforça apenas a qualidade dos vinhos produzidos aqui, mas também a força de um lugar onde solo, clima, topografia e cultura local se combinam de forma singular. É justamente por isso que percorrer o Vale dos Vinhedos significa entender o vinho para além da garrafa. Aqui, cada curva da estrada aproxima o visitante de vinhedos, cantinas, restaurantes, hotéis e experiências que ajudam a transformar a região no principal destino enoturismo do Brasil. O que se vê no caminho não é apenas uma concentração de vinícolas, mas um território que aprendeu a transformar tradição, paisagem e hospitalidade em valor, o que segue sendo uma das experiências mais fortes da cultura do vinho no Rio Grande do Sul. No coração do Vale dos Vinhedos, a Lídio Carraro aparece como uma vinícola que construiu sua identidade a partir de uma ideia muito clara: buscar a expressão mais íntegra da uva e do terroir. Com sua filosofia purista, a casa ficou conhecida por seguir um caminho próprio dentro do vinho brasileiro, unindo consistência técnica, posicionamento forte e presença em momentos de grande visibilidade, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Aqui a expedição encontra um vinho que fala de origem, mas também de visão de marca. A Lídio Carraro é uma vinícola que surgiu, né, de um longo histórico de uma família viticultora no Vale dos Vinhedos, de origem italiana, da região do Vêneto. E a partir de 1998, quando, né, em família, nós definimos passarmos, né, de apenas produtores de uvas, fornecedores para o setor vinícola, passarmos a sermos o próprio produtor, elaborador dos vinhos, né, onde a gente daria o nosso nome, o nome da nossa família, a marca dessa vinícola, desse vinho. Foi um marco fundamental, né, na história da nossa família, e a gente tomou essa decisão, né, como não sendo apenas a criação de mais uma vinícola ou mais uma marca no setor vitivinícola brasileiro, mas uma marca que pudesse assumir uma posição de protagonista, de mudanças positivas, né, buscando uma evolução da viticultura, da enologia, através da observação de detalhes mínimos para melhoramento da qualidade da matéria-prima, que é a base da qualidade de um grande vinho. E principalmente, né, o que culminou com o diferencial da Lídio Carraro foi o desenvolvimento da filosofia purista, que foi todo um conceito, toda uma filosofia técnica que não é baseada somente em técnica, mas também através de princípios e valores que ao longo, né, das gerações foram preservados e transmitidos de geração a geração na nossa família. E tecnicamente falando, né, na viticultura e na enologia, se baseia num conceito muito simples, na verdade, mas que ele é fundamental para a revelação da identidade de um terroir e da qualidade de um vinho, que é, na verdade, toda a atenção na produção da uva para termos uma matéria-prima de excelência, podendo utilizar da mínima intervenção dessa matéria-prima para revelar, né, com a máxima expressão pura dessa identidade genuína, autêntica do terroir e da variedade em questão, traduzida em vinho na taça do nosso consumidor. Para contextualizar a diferença, né, da filosofia purista para os métodos convencionais, digamos assim, né, de elaboração de vinhos,
a gente não quer fazer uma comparação qualitativa, mas uma comparação de estilos, né? Até porque todas as escolhas são legítimas, né? O trabalho dos nossos colegas de setor, enfim, mesmo que tenham outros tipos de filosofia, né? Outras orientações técnicas, todas elas são legítimas e a gente não está aqui para classificar o que é melhor, o que é pior, o que é certo, o que é errado. Mas a filosofia purista ela tem como base, como princípio, revelar o potencial, a vocação que a gente encontra naturalmente num terroir e numa uva produzida naquele contexto. Já a enologia convencional, muitas vezes, né, ela busca adaptar o resultado a um gosto de um consumidor, seja de uma região geográfica do mundo, né, um país que tem um gosto mais inclinado para um estilo de vinho, outro para outro. Então é comum nós encontrarmos vinícolas no mundo que na mesma vinícola são elaborados vinhos diferentes para diferentes mercados. Aqui na Lídio Carraro a gente não trabalha dessa forma, né? A gente trabalha buscando entender o contexto geoclimático, o tipo de material genético que a gente vai plantar e qual é o manejo adequado para buscarmos o máximo de vocação, de expressão de cada uma das pequenas parcelas de vinhedo que nós produzimos, né? Onde nós produzimos. Eu diria que o impacto de ver a marca Lídio Carraro nos grandes eventos esportivos, né, internacionais que aconteceram no Brasil, como desde os Jogos Pan-Americanos, que foi a nossa primeira experiência, né, depois 30 anos da Stock Car, depois tendo sido vinho oficial da Copa do Mundo da FIFA em 2013 e 2014, né, Confederações e Copa do Mundo, e posteriormente o último grande evento de nível internacional, né, foi os Jogos Olímpicos. Então, para nós, isso foi algo que agregou muito, seja na exposição da marca, mas também na credibilidade, né, do nosso trabalho, porque a FIFA é uma entidade que tem um critério muito rigoroso para poder selecionar produtos para chancelar, né, com a sua marca em termos de licenciamento, né, para poder usar a marca da FIFA num evento dessa dimensão global, né. Inclusive, o licenciamento ele era a nível internacional, a nível mundial, no caso, né, e na ocasião a gente exportou esses vinhos, né, que eram um tinto, um branco e um rosé, para 28 países. Então foi uma exposição realmente inédita da marca no mundo. Então a Lídio Carraro ela participa desde a primeira edição do Rota Rara e desde o primeiro momento em que fomos apresentados, né, para esse conceito, esse formato de evento, nós nos identificamos muito em função do nível de curadoria, né, que foi empregado na seleção das marcas, das vinícolas, né, presentes no evento, em todas as edições, e principalmente com a conexão do público, né? O público frequentador do evento tem um alinhamento assim, muito adequado ao que a marca tem como posicionamento e como foco, né? Então, cada vez mais faz sentido, né, a gente perpetuar a nossa participação no evento e é assim que a gente deseja aí pelos próximos anos, né, na próxima edição e assim por diante. Então, é difícil escolher um filho, né? Mas quando me foi colocada essa pergunta, enfim, essa missão, né, de escolher um rótulo dentre praticamente 50 que nós temos no portfólio, enfim, a gente foi tentando utilizar alguns critérios, né? Que é principalmente a época que vai ser o evento, levando em conta um pouco o contexto, né, de ambiente, muito do perfil do público, do evento. Então a nossa escolha foi para o Elos Cabernet Sauvignon Malbec Safra 2018, que nós acreditamos que seja um vinho que traduzir a Lídio Carraro, enfim, aí no vigor que ele tem ainda de exuberância da fruta madura, né, de notas florais, notas frescas, mas ao mesmo tempo também de ser um vinho que tem uma complexidade, ele já tem um nível de evolução que mostra muito a elegância, a finesse de um vinho que apresenta notas terciárias, um tanino sedoso já mais afinado, né, pelo tempo. Então um vinho que tem toda essa amplitude de camadas aromáticas e textura de paladar. Eu acho que vai ser uma das escolhas mais assertivas aí dentro do nosso portfólio, levando em conta todo esse contexto. Apresento para vocês o Lídio Carraro Elos Cabernet Sauvignon Malbec 2018. Essa é a nossa escolha para o Rota Rara 2026. A Pisato é uma daquelas vinícolas em que tradição familiar
e visão de futuro caminham lado a lado. Sua história se consolidou com rótulos que se tornaram referência no Brasil, como o DNA 99, e com uma leitura muito própria do Vale dos Vinhedos, especialmente a partir do Merlot. Ao visitar a Pisato, a expedição entra em contato com uma casa que ajudou a projetar o vinho gaúcho para além das fronteiras do estado, unindo consistência, identidade e ambição. Bom dia, o meu nome é Plínio Pisato. Eu sou quem começou na vinícola aqui, desde o plantio das pareiras, depois plantando pareira, um dia a gente resolveu fazer vinho. Sempre fui de uma família, meu pai já só plantava uvas europeias. Eu nasci em 43, meu pai já tinha, e foi o maior professor para mim, foi ele. Depois a gente gostei do ramo, como ele me explicava. Aqui ele comprou a terra aqui em 1961, daí os anos eu casei, eu vim morar, e estou aqui até hoje. Eu plantei as pareiras que tem aqui, fui toda eu, que não tinha pareira, tinha só um pouco daquela moda antiga que a gente eliminou. Quando que a gente resolveu de fazer isso, de começar com a vinícola, eu peguei um pedaço que era Merlot, eu cuidei com todo cuidado mesmo, porque era para a nossa família, como meu pai dizia. E a gente fez o vinho, deu tudo certo, ali que surgiu o DNA 90, saiu o vinho 99. Ali que a gente aprendeu a maior lição, que caprichando dá. Então a gente ficou plantando outras variedades, todas as outras que temos ali, diversas que eu tinha antes, e fomos trabalhando em cima disso e até hoje. Ali foi que começou isso aí, foi tocando, né? Fazendo safra por safra. Quem cuida tudo isso, de quando colher a uva, como fazer, é o Flávio. Também o vinho pronto para vender, por exemplo, nesse lado eu não decido nada. Eu deixei para eles também, como morreu o Ivo, então eu disse, olha, vocês com a vinícola fazem como vocês acham que é melhor, que eu vi que eles tinham compromisso, tanto as filhas que o Flávio, e até hoje é assim. A Pisato participa, então, desde a primeira edição do Rota Rara. É sempre muito bacana a gente estar presente com o consumidor final. A gente apresenta para eles o que a Pisato tem de melhor nas 3 linhas, né? Desde lançamentos a vinhos que já estão conosco há muito tempo. Então, de fato, é uma participação bacana para essa aproximação com quem vai estar comprando o nosso vinho, conhecendo também, né? Quem já é nosso cliente e quem venha a se tornar depois. Hoje a Pisato ela tem 3 linhas, né? Pisato, Fausto e Alumé. A linha Pisato ela se concentra aqui na região de Vale dos Vinhedos, pegando também a linha da indicação geográfica. E depois a gente vai para a linha Fausto, que ela fica lá em Dois Lajados, na linha Doutor Fausto, por isso leva o nome. Já a Alumé é uma linha que a gente criou a partir de uma demanda de um cliente e depois entrou para o nosso catálogo. Esse é o Pisato Concentus Colheita 2023, um blend de Merlot, Taná e Cabernet Sauvignon, e foi a nossa escolha para o Rota Rara 2026. No Vale dos Vinhedos, a Larentes apresenta uma vinícola que soube unir tradição familiar, qualidade dos rótulos e evolução da experiência de enoturismo. Em meio aos vinhedos e a uma paisagem muito característica da região, a casa se destaca tanto pela consistência de seus vinhos, quanto pela forma como passou a receber o público, com uma estrutura renovada, acolhedora e conectada ao estilo de vida do vinho. Ao mesmo tempo, a presença de André Larentes na liderança institucional da Aprovale reforça o papel da vinícola não apenas como produtora, mas também como uma das vozes importantes na construção e no fortalecimento desse território emblemático do vinho brasileiro. Bom, eu sou André Larentes, sou enólogo e diretor da Vinhos Larentes, vinícola familiar localizada aqui no Vale dos Vinhedos. Esse ano é um ano muito especial para nós, a gente completa 25 anos de vinícola, porém a gente tem uma ligação muito mais longa com essa propriedade aqui, então desde
1876, há exatos 150 anos que o meu trisavô emigrou do norte da Itália, se estabeleceu aqui. Então faz parte aí da 5ª geração de uma família dedicada à vitivinicultura. Inicialmente a gente produzia ali as uvas para subsistência, e em 2001 então a gente iniciou aí o projeto da vinícola com um foco em vinhos finos de alta qualidade, e se trabalhou muito a nível de campo na produção das uvas, num sistema espaldeira de qualidade, e se investiu muito em conhecimento, pesquisa, infraestrutura, tecnologia de vinícola. Então o enoturismo ele sempre foi bem importante para a nossa vinícola. Desde que a gente iniciou, nós abrimos as portas para degustações e visitas. Claro que era algo muito devagar, né? O início foi no início, se a gente for pensar do Vale dos Vinhedos como um todo, né? E era tudo concentrado no mesmo prédio onde a gente tinha os tanques, as barricas, o escritório, então a lojinha ficava aí dentro. E ao longo dos anos nós fomos evoluindo. Então no ano 2000 a gente fez um novo receptivo turístico, né? E ao longo dos anos a gente foi investindo muito em experiências. A mais recente é essa que nós estamos agora, são os bangalôs nos vinhedos. Então a experiência do cliente desfrutar de um vinho, da nossa gastronomia em meio ao vinhedo de forma confortável, né? É algo bem diferenciado, né? Além disso, a gente tem o nosso tradicional piquenique nos vinhedos. Fomos uma das pioneiras a oferecer piqueniques desde 2012, então são vários anos trabalhando com isso. Temos a colheita noturna, então hoje oferecemos mais de 10 experiências, algumas diariamente, outras eventos sazonais, né? Mas o enoturismo, de forma geral, ele tem uma importância bem grande no que diz respeito, né, ao movimento de clientes, mas também posicionamento, reforço e divulgação da marca Laurentiis. Atualmente, o Vale dos Vinhedos ele se desenvolveu bastante. Nós estamos num momento novo de repensar um pouco, acho que não esquecer tudo que foi construído, manter, mas repensar o nosso futuro, né, o que a gente quer para o Vale nos próximos 5, 10, 15 anos, né? Então tem toda uma discussão de Plan Vale, mas mesmo assim a gente lançou agora a nova marca, o novo posicionamento do Vale dos Vinhedos, né? Então é um território moldado pelo vinho, nosso novo slogan. E hoje dentro da associação, por exemplo, nós temos 100 associados. Então a gente conseguiu desenvolver muito, não só a parte das vinícolas, mas é uma associação que contempla multissetores, né? Então a parte de gastronomia, hotéis. E hoje o Vale dos Vinhedos ele é um destino enoturístico completo. Um dos grandes destinos, né, mais tradicional, e a gente quer se desenvolver mais cada vez nesse sentido, né, para reforçar o nosso posicionamento como o principal destino de enoturismo no Brasil, e também conseguir desenvolver cada vez mais o turismo internacional, né? Hoje a gente recebe estrangeiros, mas ainda entendemos que temos um potencial muito grande para desenvolvermos. Então é um evento relativamente novo, mas que cresceu muito, né? Em poucas edições a gente percebeu a evolução, né? E é um evento que deu um retorno muito positivo para a vinícola, né? Que trabalha de uma forma que valoriza o nosso produto. Acho que como uma vinícola familiar, um pequeno produtor que nós somos e focados em vinhos premiums, acho que eventos que valorizam o potencial e todos esses aspectos do vinho são bem importantes. E eu acho que acaba também qualificando o público que participa. Acho que é um dos eventos que tem contribuído muito para difundir aí a cultura do nosso estado e no Brasil. Esse é o Laurentiis Gran Reserva Merlot Santa Lúcia Safra 2022. E essa é a nossa escolha para o Rota Rara 2026. A Paulo Jeremia Vino marca um novo capítulo na trajetória de Paulo Jeremia, fundador da Di Paolo, agora voltado à criação de um projeto autoral no coração do Vale dos Vinhedos. Depois de mais de 3 décadas dedicadas à gastronomia, o empreendedor transforma sua relação de origem com a terra e com o vinho
e uma estrutura pensada para produzir rótulos próprios, receber visitantes e integrar produção, paisagem e experiência. Com investimento robusto, vinhedo próprio, estrutura de vinificação, cave, espaço de visitação e foco em vinhos com denominação de origem Vale dos Vinhedos, o projeto nasce com a ambição de unir qualidade, hospitalidade e identidade regional em um dos destinos mais importantes do enoturismo brasileiro. Sou o Christian Corbellini, enólogo responsável pelo processo de elaboração dos vinhos aqui da Paulo Geremia e também responsável pela parte de enoturismo do projeto. A nossa ideia aqui é elaborarmos vinhos com o selo DO, denominação de origem, aqui nessa estrutura, nesse projeto, e os vinhos com a marca Paulo Geremia, eles vêm ao encontro à gastronomia do local, do restaurante aqui também junto ao projeto, ao complexo. Então fazer toda essa parte de harmonização entre a gastronomia e os produtos aqui elaborados. A identidade é justamente essa ligação, esse conforto que o vinho junto com a culinária local trazem como experiência ao cliente que vem aqui nos visitar. Então são vinhos que têm uma personalidade muito forte, assim como a do proprietário, a do seu Paulo, né? São vinhos que têm passagem em barrica, vinhos com blend, justamente para essa questão de harmonização. Então hoje a linha ela compreende 10 rótulos, né? Sendo um espumante, um vinho branco e 8 vinhos tintos. O nosso espumante ele é um blend de 70% Chardonnay e 30% Pinot Noir. O nosso branco ele é de 70% Chardonnay e 30% Viognier. E os tintos todos têm um corte com 30% de Merlot, onde a ideia é mantermos uma linha, o Merlot funcionar como um coadjuvante, né? uma base para a variedade de maior volume ter o seu destaque. A parte mais desafiadora em participar pela primeira vez do Rota Rara foi escolher um vinho dentre os 10 que nós elaboramos hoje na linha Paulo Geremia. A expectativa é muito grande, por isso nós escolhemos um corte um pouco distinto, né? Não muito usual, pois a gente sabe que o público que frequenta e está presente no Rota Rara são consumidores que querem algo também novo, exclusivo, então essa é a nossa ideia. Este é um corte 70% Pinot Noir, 30% Merlot, com 15 meses de barrica de carvalho, e a nossa escolha para o Rota Rara 2026. Integrado à vinícola, o Paulo Geremia Vino e Cucina completa essa experiência com uma proposta gastronômica que valoriza a mesa como lugar de encontro. Com consultoria do chefe Rodrigo Belora do Vale Rústico, o restaurante apresenta pratos pensados para compartilhar e revisitar clássicos da culinária italiana da Serra Gaúcha, como massas, polenta, tortéi, lasanha e ossobuco, com uma leitura mais atual, autoral e conectada ao território. É uma cozinha que parte da memória afetiva da imigração italiana, utiliza ingredientes locais, dialoga com os vinhos da casa e transforma a refeição em uma extensão natural da experiência enoturística no Vale dos Vinhedos. Então esse é um sonho antigo do Paulo, né? O Paulo Geremia, dono da rede de Paolo. O sonho dele sempre foi fazer vinho. Estar aqui dentro do Vale dos Vinhedos, eu acho que foi quando eles encontraram esse lugar, assim, foi a realização, o início da realização desse sonho, né? Para poder colocar o restaurante aqui junto com a vinícola. Eu acho que a ideia é unir esses dois mundos, né? Harmonizar esses dois mundos, e é o que a gente está tentando fazer desde a abertura. Eu acho que esse restaurante vem como um desafio, assim, né? O Paulo ele sempre teve os restaurantes de Paolo que servem com excelência, né? A sequência do galeto, que já é um clássico, né? Com o nome dele. Aqui a gente traz uma releitura dessa culinária italiana, alinhada à cozinha de natureza do Rodrigo.
é um cara que eu já trabalhei há muitos anos também, e tudo isso aliado ao vinho de excelência que nós vamos trazer aqui, né, com a denominação de origem aqui do Vale dos Vinhedos, com a parceria com outras vinícolas também, além da carta de vinhos, onde a gente traz vinhos de diferentes regiões aqui da Serra Gaúcha, Monte Belo, Pinto Bandeira e o próprio Vale dos Vinhedos. Então aqui vai ser um lugar para agregar dentro e somar dentro do Vale dos Vinhedos. O Concevites RS é uma das principais instituições de articulação, planejamento e promoção da vitivinicultura gaúcha. Com sede em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o Instituto atua para fortalecer toda a cadeia produtiva da uva e do vinho, conectando produtores, cooperativas, indústrias, entidades e consumidores em torno de ações de promoção, gestão e desenvolvimento setorial. Seu papel é impulsionar projetos que valorizam os vinhos, espumantes e sucos de uva brasileiros, ampliando a presença do setor no mercado interno e externo e promovendo a cultura do vinho de forma organizada e sustentável. Como apoiador do Rota Rara Expedição, o Concevites RS reforça a importância de iniciativas que dão visibilidade aos produtores, aos territórios e ao enoturismo do Rio Grande do Sul. O Concevites RS é um instituto de gestão, planejamento e desenvolvimento da vitivinicultura do estado do Rio Grande do Sul. A entidade ela foi criada reunindo toda a cadeia produtiva do setor da uva e do vinho. Então ela agrega o produtor da uva, as cooperativas e as indústrias vitivinícolas, com o objetivo de realizar uma série de ações para toda a cadeia, desde a capacitação de produtores, profissionais do setor, até a parte de promoção do setor e das bebidas derivadas da uva. O Concevites RS realiza periodicamente editais de apoio a eventos. E nesses editais, os proponentes podem inscrever diferentes projetos que tenham como foco a promoção do setor vitivinícola gaúcho. Essas iniciativas elas são muito importantes porque elas dão visibilidade para o setor, elas fomentam um consumo consciente da bebida e elas agregam valor ao nosso estado, que é o maior produtor de uva e de vinhos do país. Apoiar um projeto como o Rota Rara é muito importante para o Concevites, porque esse projeto ele valoriza a produção vitivinícola do estado do Rio Grande do Sul, ele promove as vinícolas da região, em especial neste projeto em específico, as vinícolas do Vale dos Vinhedos, que é uma região muito icônica, né, para todo o Brasil, né, como produção de uvas e de vinhos. Então, para nós do Concevites, é muito importante estar junto de iniciativas nesse sentido, porque a gente dá visibilidade para o setor e promove o setor de forma consciente, né, reforçando um consumo consciente da bebida. A região de Pinto Bandeira representa uma nova etapa da vitivinicultura gaúcha, marcada por altitude, identidade própria e uma leitura mais contemporânea do vinho brasileiro. Se em outros territórios a força está na tradição consolidada, aqui o destaque vem da combinação entre vocação natural, pesquisa, precisão e inovação. Em meio a paisagens mais elevadas, clima favorável e vinhedos bem adaptados, Pinto Bandeira foi construindo ao longo do tempo uma reputação muito ligada à elegância, ao frescor e à qualidade dos seus espumantes. Este reconhecimento ganhou ainda mais força quando a região conquistou a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, tornando-se a primeira e única DO exclusiva para espumantes do Novo Mundo. Mais do que um selo, essa conquista traduz um território que passou a ser reconhecido por características muito próprias, como regras de produção, uvas específicas e um padrão de qualidade que conecta o local a uma visão internacional de excelência. É também uma região que soube associar vinho, paisagem e experiência, mostrando que inovação não está apenas na tecnologia, mas também na forma de receber, comunicar e posicionar seus produtos no mundo.
Percorrer Pinto Bandeira é entender como o vinho gaúcho também se reinventa. Aqui a tradição convive com uma nova geração de ideias, projetos e experiências que olham para o futuro sem perder o vínculo com a origem. Entre vinícolas, espumantes premiados e uma paisagem que convida à contemplação. A região se afirma como um dos territórios mais sofisticados e promissores do enoturismo brasileiro. Ao chegar a Monte Astral, a narrativa entra em um território onde natureza, arquitetura e inovação caminham juntas. A vinícola se destaca por uma proposta contemporânea com vinhos de mínima intervenção, manejo sustentável e uma estrutura que valoriza materiais e técnicas como concreto e ânforas. É um lugar onde a tradição do vinho encontra uma linguagem mais atual, revelando uma serra que também olha para o futuro. Olá, eu sou a Fernanda, eu e meu marido, a gente é os proprietários aqui da Vinícola Monte Astral e do restaurante Ostara. Esse projeto ele iniciou em 2017, quando a gente comprou aqui o primeiro pedaço de terra, com a ideia de fazer vinhos naturais aqui no Rio Grande do Sul. A ideia surgiu do Paulo, meu marido, que era um apreciador de vinhos naturais, principalmente ali os franceses da região de Borgonha e do Jura, e aí com a ideia de fazer algo similar aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente busca esse equilíbrio, assim, sabe, de trazer o melhor do que a natureza pode nos entregar, né, tendo uma agricultura sustentável, de mínima intervenção, em que a gente consiga uma uva limpa e de alta qualidade, e aí fazendo uma vinificação sem aditivos químicos o mais limpa possível. Para isso, então, a gente precisa alinhar esse campo sustentável, mas também a gente utiliza muito da tecnologia, tanto dos tanques como tecnologia de frio, para ter então esse vinho representando o resultado do terroir, mas com muita qualidade, assim, um vinho de muito equilíbrio. A ideia de a gente utilizar então as esferas, os ovos de concreto, é que o concreto ele tem uma tecnologia que, além de ele não variar tanto a temperatura pela grossura da parede, ele tem microoxigenação nas suas paredes que façam com que o vinho evolua melhor, trazendo um melhor sabor da uva, expressando melhor o terroir. E aí tanto o formato de esfera quanto de ovos, a esfera faz com que as cascas, a fermentação que é feita com casca, ela possa circular e o vinho evoluir de uma forma melhor. Os ovos também têm esse contato, além, né, de que a gente está gerando uma vida pelo vinho, então toda a geração hoje de vida na natureza ela é em formato oval, né? Então aqui a gente também utiliza ovos para formar essa vida que é o vinho. Hoje a Monte Astral ela busca uma agricultura sustentável. Assim, no início do projeto, quando a gente iniciou, a ideia era ser 100% biodinâmico, né? Que o biodinâmico ele é a agricultura orgânica, usando os preparados e todas as forças da natureza no processo de vinificação. A gente não conseguiu ficar 100% biodinâmico com toda essa mudança climática, as nossas produções estavam muito baixas e aí a gente foi numa agricultura limpa e de mínima intervenção. Hoje a gente intervém o mínimo possível com químicos, utilizando biológicos e todos os produtos que são permitidos no orgânico, mas se for necessário, para não perder uma safra toda, como a gente já acabou perdendo, a gente também intervém. Então, mas a gente segue utilizando o conceito da biodinâmica, porque o conceito da biodinâmica é que a propriedade ela é uma propriedade viva e integrada, que tudo que faz parte, o homem, os animais, tudo vai interferir, né, no resultado do terroir. E então a gente utiliza os dias da lua na constelação de calor para vinificar, porque daí na lua na constelação de calor vai trazer mais o sabor da fruta para os vinhos tintos. A gente utiliza os preparados de terra, os preparados solares para trazer mais força para a planta, mas a gente não consegue ficar ainda com uma agricultura 100%, né, limpa. A gente está com uma expectativa muito boa na participação no Rota Rara.
Eu acho que é muito interessante nosso vinho estar junto também com todos os tipos de vinho, né? Porque eu acho que para todos o que interessa no vinho é a qualidade, é o vinho que a gente bebe. Chardonnay 2025, Perfeição Dinâmica da Monte Astral. Essa é a nossa escolha para o Rota Rara 2026. Dentro deste mesmo universo, o Ostara amplia a experiência pela gastronomia. Sob o comando do chefe Rafael Dietrich, que conduz com maestria esta construção, o restaurante traduz a força dos ingredientes locais em uma cozinha autoral, sensível ao território e profundamente conectada à identidade da serra. Suas harmonizações não funcionam apenas como acompanhamento, mas como extensão do próprio vinho, criando uma ponte entre taça, prato, paisagem e memória. Aqui a expedição mostra que o enoturismo não é feito só de vinhedos e rótulos, mas também de mesa, cuidado e experiências que permanecem. Eu acho que o meu traço no Ostara muito é sobre a luta da nossa identidade, né? Eu acho que é sobre a gente resgatar a nossa identidade cultural e revisitar ela, transformando ela. Então eu acho que o traço vem da vontade de lutar pela essa nossa identidade, de transformar o novo gaúcho, como eu falei, numa expressão consistente, numa expressão reconhecida no mundo. Dentro da Monte Astral, quando o Paulo e a Fernanda fizeram a proposta, né, do que seria o conceito, eles tinham uma conexão muito forte com a biodinâmica, e eles têm, né, essa conexão com a biodinâmica, com os elementos da natureza, com o local, né, com criar algo que tenha um propósito maior, não seja só comercial, né? Então o desafio foi muito esse, como a gente respeitar o espírito da Monte Astral e junto no Ostara ter uma expressão individual também do que é a nossa visão dessa valorização do local, da valorização da cadeia produtiva, da valorização dos nossos ingredientes. Os ingredientes locais são tudo, né? Eles são a alma do menu, né? Quando a gente fala do conceito do Ostara, a gente está falando de um local que se propõe a ser uma vitrine justamente dos ingredientes locais. A gente quer botar em evidência os grandes mestres artesãos queijeiros, a gente quer os pequenos produtores dentro da nossa mesa, contando um pouco dessa nossa história do que é ser sulista, do que é ser gaúcho. E fazendo um link também com o mundo dos vinhos, né, que é um processo de fermentação, né? A fermentação é a cozinha viva, né? A gente usa no Ostara 3 grandes pilares, que é a transformação, tempo e território. A gente expressa a nossa visão do que é a nossa identidade gastronômica. Então essa brincadeira, ela é sobre capturar um momento no tempo, e a gente conversou antes sobre sazonalidade, né? A sazonalidade ela pode ser expressa o ano inteiro. A gente não precisa se limitar a vender coisas do verão no verão, se a gente trabalhar eles de uma forma a transformar o ingrediente e mostrar novas facetas dele ao longo do ano. Então a gente usa a transformação, o território para contar essa identidade e o tempo, respeitando o tempo de transformação das coisas, o tempo de maturação, o tempo na sazonalidade, onde o ingrediente está no seu melhor estado, para trazer uma experiência nova através da nossa visão do que é o sulista, do que são as possibilidades dos nossos ingredientes. Aqui no Ostara a gente acredita que o público, quando ele vem aqui, além de ingredientes, além de comer bem, ele vai encontrar muito da cultura local e ele vai encontrar principalmente o que eu sempre falo, possibilidades, o que a gente pode ser. Em Pinto Bandeira, a família Geiss representa uma das expressões mais sólidas do espumante brasileiro, unindo tradição, método e forte identidade territorial. Foi nesse cenário que Mário Geiss reconheceu um território singular para a produção de espumantes, ajudando a construir uma trajetória marcada por excelência, reconhecimento internacional e protagonismo na consolidação da região no mapa do vinho. Essa força também se desdobra no enoturismo, em uma experiência que combina visitação, degustação, paisagem, gastronomia e hospitalidade. No Open Lounge, esse universo ganha um ritmo mais leve e descontraído, como espumantes, vinhos, empanadas artesanais e uma atmosfera que convida o visitante a viver o território com todos os sentidos, mostrando que visitar uma vinícola hoje vai muito além da degustação. Tudo bem, eu sou Daniel Geiss, sou sócio proprietário aqui da Vinícola Geiss.
Gais é uma vinícola com mais de 45 anos, para ser específico 47 anos aqui em Pinto Bandeira, uma especialista na elaboração de espumantes pelo método tradicional. A família Gais em si foi uma das pioneiras nesse processo e a trazer essa cultura do espumante, da elaboração de espumantes premium aqui para o sul do Brasil, né? E para o Brasil todo, na verdade. O meu pai, a história da Gais começou no início dos anos 70, com a vinda do meu pai, um chileno que veio para o Brasil. Ele veio contratado por uma multinacional, na época ainda do protecionismo no Brasil, quando não podia as exportações para o Brasil. E logo nos primeiros anos ele se deu conta do potencial para a elaboração de espumantes de alta qualidade aqui no sul do Brasil, que era algo que não se comentava, não se falava sobre isso. E quando ele percebeu esse potencial, ele começou a realizar estudos de microclima na região e de solos, para tentar identificar quais seriam os solos que tinham as melhores condições para iniciar um projeto piloto, um projeto de pesquisa. E aí ele identificou esse terroir de Pinto Bandeira, onde o que encantou ele, além das questões do microclima, foram, que ele considerou ideais, mas foram as questões de solo. As estruturas de solo aqui são solos da era Cretácea, então ele estava muito preocupado em buscar solos que tivessem boa condição de drenagem, é uma região que chove bastante. E aí, quando ele descobriu isso, ele se encantou com o potencial da região e começou a realizar os primeiros ensaios, plantando as primeiras variedades específicas para espumante. Então foi um marco da vitivinicultura brasileira na busca de qualidade, os primeiros vinhedos de espaldeira já de Chardonnay, e pensando especificamente para a elaboração de espumantes. Você tem que pensar que hoje falar em espumantes é fácil, né? 46 anos depois, mas na época ninguém comentava sobre espumante, porque o mercado de espumante era muito pequeno, ninguém queria saber de elaborar espumantes, mas ele ficou muito focado, obcecado, porque ele percebeu o potencial incrível que existia, porque a maior parte das regiões do mundo são muito boas para elaborar vinhos tranquilos, cada variedade se adapta, entrega mais qualidade em uma região específica, mas regiões específicas para elaborar espumantes de alto padrão são raríssimas de encontrar. E quando ele percebeu esse potencial aqui, ele disse, bom, se existir algum lugar bom no Novo Mundo para elaborar uvas para espumante, é aqui. 46 anos depois, né, a vinícola Gais acaba ficando como a principal referência em espumantes do Novo Mundo. Os principais críticos da atualidade já colocam os rótulos da Gais entre os principais do mundo das borbulhas. Hoje a principal crítica do mundo é a Jancis Robinson. Ela teve que criar uma lista dos 15 produtores que ela acredita que vão marcar o futuro do mundo do vinho. E o único espumante dessa lista foi um Cavigais. Isso acabou atraindo os olhares dos principais críticos, né, de outros países. Aí tem Adam Strum, que é o editor-chefe da revista Wine Enthusiast, que é a principal publicação americana, nomeou a Gais como vinícola do ano do Novo Mundo. Isso é um marco histórico para nós. E o Os Clark, que é considerado o melhor degustador da Europa, colocou a Gais na lista dos 4 vinhos favoritos dele. Então, são marcos históricos que vão, na verdade, respaldando todo esse potencial de qualidade que essa região pode oferecer. Hoje, a gente, durante muitos anos, lutou para a obtenção da denominação de origem aqui para espumantes aqui nessa região. E depois de um trabalho de 20 anos, mas 10 anos especificamente em cima da DO, a gente conseguiu obter a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, que é a única denominação de origem específica para espumante do Novo Mundo. Então é um marco histórico também, algo para todo brasileiro, né, se orgulhar, porque colocou essa região dentro do hall dos principais produtores de espumantes do mundo. Como eu estava dizendo antes, a maior parte das regiões do mundo são boas para elaborar vinhos tranquilos, e são raríssimas as regiões do mundo para elaborar espumante de alto padrão. Precisa de uma condição muito singular, e que basicamente acontece de forma perfeita em Champagne e aqui, e em algumas outras micro-regiões espalhadas no mundo. Mas aqui é uma delas, aqui entrega um nível de qualidade que surpreende ano a ano. Esses eventos, como o Rota Rara, na verdade trazem à luz, né, da maior parte dos consumidores que têm acesso e podem participar, tudo o que representa esse setor do vinho hoje, que o Brasil não era tão reconhecido, hoje passa a ter um reconhecimento alto, talvez muito hoje até em função dos espumantes, mas é muito importante porque é a forma de a gente ter contato direto com os consumidores finais. E isso não são sempre que a gente tem essa oportunidade, normalmente através de terceiros, e esse tipo de evento traz uma conexão, uma possibilidade de ter um contato, às vezes com alguns que conhecem, mas
não tinham tido a oportunidade de se relacionar mais, e isso traz proximidade. E o mundo do vinho tem isso, né? Tem conexões e a gente precisa disso, são proximidades. São sempre eventos muito bem-vindos, que trazem possibilidade para o público ter acesso a não só a nossa marca, mas as outras marcas que estão fazendo um trabalho de excelência dentro do Brasil. Bom, esse é o Cave Geiss, da linha Conceito, é um clássico dentro da Geiss, e é o nosso rótulo escolhido para o Rota Rara 2026. Ao longo desta jornada, alguns rótulos foram selecionados para representar no Rota Rara Festival de Vinhos a diversidade, a qualidade e a identidade dos territórios visitados. Cada garrafa apresentada carrega mais do que uma ficha técnica, traz consigo o trabalho dos produtores, as características de cada região, as escolhas feitas na vinícola e as histórias que dão origem a cada vinho. A expedição nasce justamente para revelar esse caminho, aproximando o público dos bastidores da curadoria, das paisagens, das pessoas e das experiências que fazem do vinho gaúcho uma expressão viva do seu território. E essa é apenas uma parte da jornada. Nos próximos episódios, seguiremos por novas regiões, novas vinícolas e novos encontros, mostrando que no Rota Rara a melhor experiência está no caminho. E aqui a gente encerra esse episódio do Rota Rara Expedição, uma jornada que nos levou por restaurantes, hotéis e vinícolas da Serra Gaúcha. Nosso agradecimento especial ao Concevites, parte fundamental para a realização dessa edição, e a todos os nossos apoiadores. E esse foi só o começo. Em breve nós vamos visitar outras regiões produtoras de vinhos e mostrar todo o potencial do enoturismo do estado. Convidamos a todos a assistirem o Rota Rara Expedição e também convidamos a participarem do Rota Rara Festival de Vinhos.